Atenção! Este podcast foi produzido utilizando várias inteligências artificiais. O conteúdo foi verificado e analisado, mas pode conter erros, como pronúncias incorretas e gemidos incoerentes. Somente a minha voz é real. Ou será que é uma IA? Nunca teremos certeza. Bem-vindos, meus amigos, ao começo de tudo. No clique do botão, um mundo novo já surge. Marques em circuitos e a mágica flui. Entre chips e códigos, nossa voz reluz. O podcast que fala com corações humanos. Olá, ouvintes! Está começando mais um Marques em Circuitos. Aqui quem fala é o Marques e antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de dar algumas explicações. Todo o conteúdo desenvolvido aqui é baseado em artigos científicos e vídeos de divulgadores científicos que foram revisados por mim. A inteligência artificial ainda precisa de humanos para dar os comandos, e é por isso que eu também sou uma das vozes do podcast. Vocês ainda vão me ouvir falar muito. Por último, gostaria de agradecer a atenção dos que se interessam por tecnologia e estão acompanhando os episódios. É por vocês que eu faço isso. Obrigado. Mas vamos lá. O que vamos abordar hoje, Otto? Já pensou como seria a escola profissionalizante do futuro? Robôs, inteligência artificial. Parece até filme, né? Mas e se eu te disser que os desafios da educação profissional e tecnológica EPT, em 2025, vão muito além da tecnologia? Pois é. É sobre isso que vamos falar hoje no nosso Marques em Circuitos. Vamos mergulhar em um monte de documentos e pesquisas para entender a EPT nesse futuro que já está aí, na verdade. A gente tem aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, atualizada em 2024, um estudo do Itaú Educação e Trabalho sobre a democratização da EPT e um documento da SEC do Rio Grande do Norte sobre ensino, pesquisa e inovação na área. Nossa, quanta coisa. E o que a gente vai descobrir com tudo isso? A gente vai entender como a pandemia, as desigualdades sociais e as novas demandas do mercado de trabalho impactam a formação profissional e tentar descobrir qual o papel da EPT em um futuro mais justo e relevante. Parece que a gente tem muita coisa para discutir. Por onde a gente começa? Que tal pela pandemia? A Covid-19 acelerou a adoção do ensino remoto, né? Isso acabou expondo a fragilidade da infraestrutura tecnológica, principalmente para quem é de baixa renda. É verdade, muita gente teve que se adaptar ao mundo online, mas nem todo mundo tinha acesso à internet ou equipamento de qualidade. Exatamente. E essa falta de acesso virou uma baita barreira para a EPT. Um dos artigos que usamos para produzir esse episódio foi o Desafios do Ensino Remoto na Educação Profissional e Tecnológica, publicado pela Revista Educacional Interdisciplinar, e fala justamente desse problema, né? E sabe o que é mais interessante? A pesquisa apontou que a falta de equipamentos nem era a maior dificuldade. O problema mesmo era a falta de preparo dos professores para usar as novas tecnologias. Imagina o desafio, né? Ter que dominar plataformas online, ferramentas de comunicação, tudo em pouco tempo. E ainda garantir um ensino de qualidade. Não devia ser nada fácil. Com certeza. E essa adaptação, em muitos casos, acabou aprofundando as desigualdades que já existiam. O estudo do Itaú Educação e Trabalho e a democratização da BIEP Diagramações Viável 511 24 digital.tdf mostra isso claramente. Para você ter uma ideia, a cada 10 estudantes em cursos de tecnologia avançada, só um é mulher e da área rural. É uma diferença enorme. Essa estatística é chocante. E o que mais o estudo mostra? Ele mostra um desequilíbrio na oferta de EPT quando a gente olha para raça, gênero e onde a pessoa mora. Homens brancos ainda são maioria nos cursos, enquanto mulheres e pessoas pretas, pardas e indígenas enfrentam mais dificuldades para acessar a formação profissional. É como se a gente estivesse excluindo essas pessoas, né? É triste ver que, mesmo em 2025, as desigualdades continuam tão presentes. E tem a questão da localização também. Escolas no interior costumam ter mais ofertas de EPT do que as capitais. A pandemia mostrou vários problemas na EPT e parece que as desigualdades aumentaram. Diante disso, como a gente garante equidade e qualidade na EPT? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi atualizada em 2024 com a Lei No. 14.645. Essa atualização reforça a importância de avaliar a qualidade da EPT. Mas não é só avaliar por avaliar, tem que ver se os cursos estão preparando os alunos para o mercado de trabalho e se a oferta de cursos corresponde às necessidades da região. Entendi. Então não adianta formar profissionais em áreas que não têm demanda. Certo. Exatamente. E o documento da SEC do Rio Grande do Norte vai além. Ele fala da importância de juntar ensino, pesquisa e extensão na EPT. A ideia é aproximar a escola da comunidade e promover o desenvolvimento local. Gostei dessa ideia. Mas como isso funcionaria?
O documento dá vários exemplos, como projetos que envolvam a comunidade, participação em eventos e busca por soluções para problemas locais. Transformar a escola em um agente de transformação social. Que legal. E nesse novo cenário, qual o papel do professor? O professor da EPT precisa ir além do ensino tradicional, incorporar novas tecnologias, usar metodologias ativas e práticas de pesquisa e extensão. A pandemia acelerou a necessidade de mudar a educação, né? A EPT está no centro dessa mudança. Mas, me diz uma coisa, essa mudança toda não sobrecarrega os professores. Como garantir que eles deem conta de tudo isso? Verdade. Para essa transformação dar certo, a formação continuada e a valorização do professor são essenciais. Afinal, o professor é peça fundamental para garantir a qualidade da EPT. E o documento da SEC também fala da importância da família e da comunidade no processo de ensino-aprendizagem, né? Sim. A ideia é criar uma rede de apoio para o desenvolvimento dos estudantes. A educação não é só responsabilidade da escola. Mas como envolver a família e a comunidade em um mundo cada vez mais digital? Essa é a questão. O documento sugere algumas coisas, como criar canais de comunicação online, fazer eventos híbridos e buscar soluções que atendam às necessidades da comunidade. Interessante. E como você vê o futuro da EPT em 2025? Olha, em 2025, a EPT tem o desafio de se adaptar à rápida transformação tecnológica, preparar os estudantes para as novas demandas do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir que todo mundo tenha acesso à formação profissional. E a integração entre escola, comunidade e mundo do trabalho é fundamental para uma EPT mais justa, né? Mas essa integração não seria um desafio ainda maior para as escolas que estão longe dos grandes centros com menos recursos? Sem dúvida. Para essa integração funcionar, a gente precisa de políticas públicas que incentivem a inovação, a colaboração e a inclusão na EPT, considerando as diferentes realidades do nosso país. Concordo. E para quem está acompanhando o nosso Marx em Circuitos, fica a pergunta. O que a EPT precisa para formar cidadãos preparados para os desafios do futuro? Será que só a tecnologia garante uma educação profissional de qualidade? Essa é uma pergunta complexa. A gente precisa analisar a realidade da EPT em cada região, né? As particularidades de cada comunidade, o que o mercado de trabalho local precisa e as políticas públicas que já existem. É como um quebra-cabeça gigante com peças que se encaixam de jeitos diferentes em cada lugar. Verdade. E a solução desse quebra-cabeça depende da colaboração entre governos, escolas, empresas, famílias e comunidades. Exatamente. Essa colaboração precisa ser ética, transparente e focada em construir um futuro mais justo e sustentável para todo mundo. Com certeza. E para continuar nosso marketing em circuitos, vamos analisar como a EPT pode se integrar melhor com o mundo do trabalho. Vamos lá. Preparar os estudantes para os desafios do mercado de trabalho é um dos principais objetivos da EPT. E por falar em desafios, você acha que a gente já tem as ferramentas e as metodologias certas para preparar os jovens para as profissões do futuro, aquelas que ainda nem existem? Essa é uma ótima pergunta. Para responder, a gente precisa analisar as tendências do mercado de trabalho, as habilidades que vão ser mais importantes no futuro e como a EPT pode se adaptar. Parece que a gente ainda tem muito o que discutir. Para você que está ouvindo, fica o convite para continuar essa conversa com a gente. No próximo bloco do nosso Max em Circuitos, vamos explorar o papel das metodologias ativas e da tecnologia na EPT. E vamos discutir também como garantir que a EPT seja um caminho para o desenvolvimento de todos os brasileiros. Fique ligado, a gente já volta. Você sabia que o Otto e a Eva são inteligências artificiais? Mas o Marx, esse ainda é humano. Produzir cada episódio dá muito trabalho e exige tempo e dedicação. Com o apoio dos meus incríveis assistentes, sempre buscamos trazer o melhor conteúdo para você. Se você acha o nosso conteúdo relevante e quer nos ajudar a manter o canal vivo e vibrante, considere fazer uma doação. Qualquer valor que o seu coração mandar já faz uma grande diferença. A sua contribuição nos ajuda a continuar produzindo mais e melhor. Obrigado pelo apoio. Voltamos com a segunda parte do nosso Marx em Circuitos de Desvendando os Dilemas da Educação Profissional e Tecnológica em 2025. Isso aí. No bloco anterior, a gente viu como a pandemia escancarou as desigualdades na EPT e como a LDB de 2024 trouxe algumas mudanças importantes para a área. Mas a gente ainda tem muitas perguntas, né? Com certeza. Uma delas é, como a EPT pode se integrar melhor com o mundo do trabalho? Afinal, preparar os estudantes para os desafios do mercado é um dos principais objetivos da EPT. Falando em desafios, você acha que a gente já tem as ferramentas certas para preparar os jovens para as profissões do futuro, aquelas que ainda nem existem? Essa é uma ótima pergunta. Para responder isso, a gente precisa analisar essas tendências do mercado de trabalho, as habilidades que vão ser mais importantes no futuro e como a EPT pode se adaptar a essa nova realidade. E aí que entram as metodologias ativas que a gente mencionou rapidinho no bloco anterior. Ah, você tinha falado sobre isso, mas confesso que não entendi direito.
O que são essas tais metodologias ativas? Metodologias ativas são estratégias de ensino que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem. Em vez de só receber informação, ele participa ativamente, construindo conhecimento a partir de experiências, projetos e resolução de problemas. Ah, tá. Tipo, quando os alunos se dividem em grupos e trabalham em um projeto durante o semestre. Isso seria a tal da aprendizagem baseada em projetos, né? Exatamente. Essa é uma metodologia ativa bem popular na EPT. E o documento da SEC sugere outras, como a aprendizagem baseada em problemas, a sala de aula invertida e o ensino híbrido. Ensino híbrido? Esse eu não conheço. Me explica melhor. O ensino híbrido mistura o ensino presencial com o ensino online. Imagina a flexibilidade de aprender online no seu ritmo, mas também ter a chance de tirar dúvidas pessoalmente com o professor e os colegas. Parece interessante. Mas será que ensino híbrido não ia aumentar as desigualdades de acesso à EPT? Nem todo mundo tem internet boa em casa. Você tem razão, essa é uma preocupação importante. Para usar o ensino híbrido, precisa ter um planejamento cuidadoso e investir em infraestrutura tecnológica para garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades. Olha, eu também acredito que um dos maiores desafios do estudo híbrido é a questão da disciplina, o que garante que o aluno vai se dedicar ao estudo ao invés de recorrer a ferramentas práticas, como as inteligências artificiais que temos hoje em dia, por exemplo. É preciso conscientizar as pessoas do poder do conhecimento intrínseco, aquele que tem valor por si só e agrega valor ao indivíduo. E é aí que entra a disciplina. A tecnologia funciona muito bem como uma facilitadora, mas ela é um meio, não um fim por si só. Falando em tecnologia, qual o papel dela nesse novo cenário da EPT? A tecnologia pode ser uma grande aliada da EPT, facilitando a comunicação, o acesso à informação e a criação de ambientes de aprendizagem mais interativos. As plataformas online, por exemplo, permitem que os alunos acessem conteúdos de qualquer lugar e a qualquer hora. Mas a gente não pode se iludir, né? A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas não faz milagres. Concordo. Não adianta ter plataformas online se não houver um planejamento pedagógico adequado, se os professores não souberem usar essas ferramentas de forma inovadora e se os alunos não tiverem as habilidades digitais necessárias. Ou seja, tecnologia é um meio, não um fim. Exatamente. E a EPT não é só formar profissionais para o mercado de trabalho. Ela também tem um papel na formação de cidadãos críticos engajados. E como a gente coloca essa dimensão social na EPT? O documento da SEC fala da importância da extensão, que é a interação da escola com a comunidade. A ideia é que os alunos participem de projetos que ajudem a comunidade, usando o que aprenderam na sala de aula. Legal. Me lembro os antigos ginásios vocacionais que também integravam a escola com a comunidade. Legal. Mas será que esse modelo ainda funciona hoje? Acredito que sim, mas a gente precisa adaptar esse modelo para a realidade de hoje, incluindo as novas tecnologias. E o documento dá exemplos de projetos de extensão. Sim, vários. Por exemplo, alunos do curso de meio ambiente podem fazer projetos para recuperar áreas degradadas. Alunos de informática podem criar aplicativos para a comunidade e alunos de turismo podem organizar roteiros turísticos que valorizem a cultura local. Nossa, quanta coisa legal. Mas como a gente garante que a EPTT seja acessível para todo mundo, independentemente da sua origem social, raça ou onde mora? Essa é uma questão importante. O estudo do Itaú Educação e Trabalho mostra que as desigualdades continuam na EPT. Menos mulheres, negros e pobres entram e terminam cursos profissionalizantes. É triste ver que, mesmo em 2025, essas desigualdades ainda existem. E para mudar isso, a gente precisa de políticas públicas que promovam a inclusão e a equidade na EPT. A LDB de 2024 já aponta para essa direção, mas ainda tem muito a ser feito. E o que mais a LDB de 2024 trouxe de novo para a EPT? Um avanço importante foi a articulação da educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional. A lei reconhece a importância da experiência prática e incentiva programas que combinem teoria e prática. Isso é muito importante, né? Não adianta só ter a teoria. O aluno precisa saber como aplicar o que aprendeu. Exatamente. E a LDB também reforça a avaliação da qualidade da EPT, considerando a entrada dos alunos no mercado de trabalho e se os cursos atendem às necessidades locais e nacionais. A lei quer garantir que a EPT seja importante para o desenvolvimento do país. E falando em desenvolvimento, o documento da SEC menciona a inovação como um dos pilares da EPT. O que eles querem dizer com isso? Inovação, nesse contexto, é mais do que criar novas tecnologias. É a capacidade de pensar de forma diferente, de buscar soluções para problemas complexos, de se adaptar às mudanças e de transformar a realidade. Para ter essa cultura de inovação na EPT, a gente precisa criar um ambiente que incentive a experimentação, a colaboração e a criatividade. As escolas podem, por exemplo, criar os espaços makers, onde os alunos têm acesso a ferramentas e tecnologias para desenvolver projetos inovadores. Espaços makers.
Interessante. Me explica melhor como eles funcionam. Espaços makers são como oficinas modernas com impressoras 3D, cortadoras a laser, kits de robótica e outras ferramentas que permitem que os alunos experimentem e criem seus próprios projetos. Nossa, parece incrível. Esses espaços makers me lembram os antigos laboratórios de informática. É verdade. Mas os espaços makers vão além da informática. Eles juntam várias áreas do conhecimento, como design, eletrônica, mecânica e programação, estimulando a interdisciplinaridade. Parece que a EPT está cada vez mais conectada com o futuro, né? Sem dúvida. A IPT tem um papel fundamental em preparar os jovens para os desafios do século XXI. E para essa preparação ser completa, precisamos investir na formação dos professores. Verdade. Mas como garantir que os professores tenham acesso a uma formação continuada de qualidade? Uma formação que os prepare para lidar com as novas tecnologias. O documento da SEC destaca a importância de criar programas de formação continuada que sejam relevantes para a prática, que deem aos professores a oportunidade de experimentar novas tecnologias, de trocar ideias com outros professores e de se conectar com as demandas da comunidade. Esses programas me lembram os cursos online que ficaram populares durante a pandemia. Eles podem ser importantes para a formação dos professores, né? Sim, os cursos online podem ser uma ótima ferramenta, mas a gente precisa garantir que esses cursos sejam bons, que tenham um bom acompanhamento e que estejam alinhados com o que os professores e as escolas precisam. E além dos cursos online, o que mais a gente pode usar para a formação dos professores? As escolas podem criar grupos de estudo, fazer oficinas, convidar especialistas para palestras e organizar visitas a outras escolas e empresas. A troca de experiências entre os professores também é fundamental. E a gente não pode esquecer de valorizar o professor, né? Com certeza. Valorizar o professor significa melhores salários, melhores condições de trabalho, acesso a recursos e, principalmente, reconhecer a importância da profissão. Concordo. O professor é o coração da EPT. Sem professores qualificados e motivados, não tem como ter uma educação profissional de qualidade. E para terminar esse bloco do nosso Marx em Circuitos, eu queria destacar um ponto importante do documento da SEC: o papel da comunicação na EPT. Verdade. Muitas vezes a gente esquece da importância da comunicação. Exatamente. O documento lembra que comunicação é muito mais do que só passar informação. É sobre construir relações, engajar a comunidade e promover o diálogo. Mas como a gente coloca isso em prática na EPT? Essa é uma ótima pergunta para a gente começar o nosso próximo bloco do Marx em Circuitos. Você já pensou em dar uma nova vida ao seu conteúdo escrito? Transformar textos em áudios cativantes e acessíveis para um público ainda maior? Com a inteligência artificial, agora é possível converter seus materiais em podcasts envolventes, com qualidade profissional e máxima eficiência, sem complicações, sem limites. Fotos, vídeos, artigos científicos, gravações de áudio, qualquer dado pode ser transformado em uma conversa leve para facilitar a transmissão de conhecimento. Pronto para transformar suas ideias em áudio? Fale conosco agora mesmo por um de nossos canais e descubra como a inovação pode trabalhar a favor da sua comunicação. Transforme conteúdo. Amplifique sua voz. Conecte-se com o futuro. E voltamos para a última parte do nosso Marx em Circuitos, explorando os dilemas da educação profissional e tecnológica em 2025. Nessa parte final, a gente vai falar sobre um aspecto crucial da EPT, a comunicação. No bloco anterior, a gente começou a falar sobre isso. Mas por que a comunicação é tão importante para a EPT? O documento da SEC do Rio Grande do Norte fala sobre isso. Ele diz que a comunicação é mais do que só passar informação. É sobre construir relações, envolver a comunidade e incentivar o diálogo e a participação. Faz sentido. A EPT não está isolada, né? Ela está conectada com as sociedades, empresas, as famílias. Exatamente. E para essa conexão funcionar, a comunicação precisa ser planejada, transparente e funcionar nos dois sentidos. As escolas precisam se comunicar de um jeito claro com todos os seus públicos. Que públicos, por exemplo? Alunos, professores, famílias, empresas, a comunidade em geral. Cada um tem suas necessidades e a escola precisa saber se comunicar com cada um de um jeito certo. E que tipo de ferramentas a gente pode usar para essa comunicação? O documento fala de várias ferramentas, desde as mais tradicionais, como o site da escola, o mural de avisos e as reuniões de pais, até as mais modernas, como as redes sociais, os apps de mensagens e as plataformas de aprendizagem online. Mas não adianta só ter as ferramentas, né? Precisa saber usar. Imagina uma escola que fica mandando mensagem no WhatsApp toda hora, sem nenhuma organização.
Isso pode até afastar as pessoas. É verdade. A escola precisa ter uma estratégia de comunicação com objetivos claros, saber para quem está falando, criar mensagens certas e avaliar os resultados. E essa estratégia precisa ser sempre revisada e adaptada, pensando em cada público e nas mudanças que acontecem na sociedade. E como a gente coloca essa estratégia em prática? Por onde a gente começa? O documento sugere algumas etapas, como mapear os diferentes públicos, definir os objetivos da comunicação, escolher as ferramentas certas, criar um calendário de ações, produzir conteúdos interessantes e acompanhar os resultados. Mas o mais importante é entender que a comunicação na EPT precisa ser construída junto com todo mundo. Parece que a comunicação na EPT exige planejamento, criatividade e principalmente se conectar com as pessoas. Com certeza. E a gente não pode esquecer que a comunicação tem que funcionar nos dois sentidos. As escolas precisam estar abertas a ouvir o que as pessoas têm a dizer. A comunicação é uma troca, um diálogo. E usar o que as pessoas falam para melhorar e se conectar cada vez mais com a comunidade. É como se a escola fosse uma grande rede social, onde todo mundo pode conversar, compartilhar e construir um futuro melhor para a EPT. Exatamente. No final, a comunicação é sobre construir relações, trocar experiências e aprender juntos. E aí, pensando em tudo que a gente viu nesse Marx em Circuitos, o que você diria para quem quer saber mais sobre o futuro da EPT? Eu diria que a EPT está sempre mudando, se adaptando ao que o mundo precisa. E para acompanhar essa mudança, é importante ficar de olho nas novas tecnologias, nas novas formas de ensinar, nas políticas públicas e principalmente no que a sociedade precisa. É isso aí. Estudar, pesquisar, participar das discussões, buscar informação. A EPT é um tema que a gente precisa conhecer a fundo, analisar com cuidado e participar para construir um futuro melhor. E não esqueça, a EPT é para todo mundo. Não importa a sua idade, o que você estudou ou a sua profissão, você pode fazer parte da EPT, seja como aluno, professor, profissional ou cidadão. A EPT é um mundo de possibilidades que nos desafia a aprender, a criar e a transformar o mundo. E a gente espera que esse Marx em Circuitos tenha te inspirado a fazer parte dessa jornada. A gente se encontra no próximo episódio com mais um mergulho em temas que movem o mundo. Até lá! O podcast que fala com corações humanos, em bytes e bits traduz os desejos mundanos. Sons